Lá em casa tá com tanto mosquito. A gente mora em casa e a minha casa tem demais de planta É, e também. água. Eu tenho aquário no chão. Você sabe, tinha muito mosquito. Sabe por que eu controlei? Meu aquário tem carpa, tem pacu, tem tambacu, tem cascudo, tem coringa. Esse tambacu deve estar com uns 8 quilos mais ou menos. Que isso? E ela tem uma oxigenação de cachoeirinha, né, de água de queda, de motorzinho e tal, mas um gancho, a água está parada. Esse pernilongo está gerando aqui. Eu fui nessas casas que vendem isca, comprei uns 80 lambaris. Soltei lá dentro. O lambari come a larvinha do mosquito, acabou o mosquito. Eu tô com mosquito, eu não tenho água lá em casa, mas estou com mosquito. Não sei o que eu vou fazer. Hã? Às vezes é nos vizinhos. Pois é. Aí eu estava com vontade, Irã, como a prefeitura não tem mais aquele trabalho de fumacê, de tal, um rolo, diz que tem uma empresa particular fazendo isso. Eu vou contratar, porque pelo menos eu fico mais Além da tranquila. detetização que te evita o mosquito, vai matar um monte de inseto, um baratinhão, não sei o que, também liminha, formiga. Eu sempre faço em casa, uma vez por ano. Não, eu detetizo a casa, mas eles que vêm passam... Faz esse fumacê É externo. fumacê, para mosquito Eu mesmo. não vejo resultado naquilo. Não? Porque você soltou fumaça ali, o mosquito que tem ali, Não. ele vai morrer. E o Mas- vizinho? Vai dar certo. Que vai entrar no fim da sessão, né? Projeto de lei, né? Pauta No suplementar, fim, na pauta suplementar. É. Deixa eu ver aqui. Fora de pauta, né? Fora de pauta. É. Depois de encerrar a sessão, eu acho que é. Nessa. Porque não pode ser na proposição, não, isso aqui, olha, porque tem que emitir parecer, tem que julgar. Esse projeto de lei entra aqui, olha. Primeiro ou depois Não, no tá final? aqui ou não. É quando, por exemplo, você reúne o quarteirão todo e todos Fazem a mesma coisa. comungam da mesma coisa. Olha, vamos fazer tal coisa. E aí você consegue controlar. Mas você faz na sua casa. Eu sou seu vizinho, não faço. O Irã é vizinho, não faz. O outro não faz. Ali tem um mato. Fera. Havendo número legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Edo Camilo. Em discussão, ato número 5 da sessão ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2014. Senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui inicialmente o processo objeto de pedido de vista, o primeiro processo do excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, objeto de pedido de vista pela excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano, que antes de ser relatado o processo TC 117.292/2012, Prefeitura Municipal de Deodápolis. Com a palavra, representando o Ministério Público para a apresentação do parecer. Nesse processo, Nesse processo. nós emitimos... Já foi emitido. Então, a conselheira, por favor, revisora, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Eu solicitei vista ao processo 117.292 de 2012 da Prefeitura Municipal de Deodápolis, cujo recorrente foi Manuel José Martins, e é um pedido de revisão do Balanço Geral de 2006. Como eu disse, eu solicitei vista para melhor exame da matéria e, durante o período em que os autos permaneceram em meu gabinete, observei que foram protocolados novos documentos, já encaminhados ao gabinete do conselheiro Irã Coelho, relator da matéria. Assim, considerando o protocolo de tais documentos, devolvo os autos sem apresentação do voto revisor para que o conselheiro relator possa avaliar a oportunidade de apreciar os documentos protocolados pelo requerente. Esse é meu voto, senhor presidente. Com a palavra, o senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria. Senhor presidente, como bem destaca a eminente revisora, foram protocolizados no protocolo geral e no meu gabinete alguns documentos. E como não foi relatado na oportunidade, eu solicito, Vossa Excelência, a retirada para reexame. Concedido. Encerrada a discussão, passamos aliás,
Concedido no segundo o processo da excelentíssima senhora conselheira relatora Maria Serrano, objeto de pedido de vista pelo excelentíssimo senhor procurador-geral do quanto doutor José do Camilo, antes de ser relatado, processo 10.206/2013, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor procurador-geral do quanto doutor José do Camilo, revisor da matéria. Bom, na realidade, eu não sou revisor, eu pedi vista para rever o parecer e confrontá-lo com o voto da relatora. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira, senhores funcionários, na realidade, eu retirei esse presente processo de vista, porque ocorreu, no meu entender, um incidente, porque quando o Ministério Público... Eu não vou ler o parecer um pouco longo para economizar tempo. Nós emitimos parecer, na oportunidade, entendendo irregulares as contas e sugerindo a aplicação de multa. Posteriormente, o voto da conselheira relatora, ela considerou as contas regulares. Mas aí é que é um incidente que eu gostaria de observar para os senhores e até pedir providências. Compulsando mais uma vez os autos com o ânimo de lançar o olhar detido sobre as falhas levantadas, observei que após a emissão do parecer supra, que eu disse, contrário pela irregularidade do processo, foram carreado para os autos outras documentações conforme a peça de número 48. Na sequência, no trâmite processual, o Ministério Público não se manifestou sobre essa nova documentação, baseado no dispositivo do artigo 112 do Regimento Interno, que trata, na realidade, de saneamento do processo. No nosso entendimento, sanear um processo não é reabrir a instrução. Na realidade, houve uma reabertura de instrução com a juntada de novos documentos, cujos documentos juntados, se observado pelo Ministério Público, nos conduziria a acompanhar o voto da relatora, ou ter a mesma ideia da relatora, emitindo, votando, ou, aliás, opinando pela aprovação das contas. Semelhante situação, ilustre conselheiro, nós estamos na pauta de hoje com o processo TC 4182/2014, do Fundo Municipal de Investimento Social de Bela Vista, o TC 3773/2014, do Fundo Municipal de Investimento Social de Amambai, e 4880/2012, do Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica, também da relatoria de Vossa Excelência. Então, apenas a nossa observação é o seguinte: emitimos um parecer agora opinando pela aprovação das contas. Por quê? Tomamos conhecimento dos documentos novos juntados, tá? Entendemos que foram sanadas as inconsistências que então o Ministério Público constatou, mas que com os novos documentos foram solucionados. Portanto, o nosso parecer vem coadunar com o entendimento de Vossa Excelência. Apenas o que eu gostaria de sugerir é que houvesse uma revisão no regimento interno para que fosse mudado a sistemática do artigo 112, que quando ele fala de saneamento do processo, e sanear processo é eliminar vícios e irregularidades processuais, e não reabrir a instrução. E o regimento interno trata do saneamento do processo, quando na realidade não é saneamento. Então nós precisamos adequar o regimento interno, e aqueles que são advogados sabem disso, que o juiz saneia o processo, ele corrige falha, número de página que não tem, às vezes uma intimação que não foi feita, etc. Ele saneia o processo, não dando oportunidade de defesa para o autor ou para o réu, mas sim ele tira do processo todas as imperfeições que poderiam ou poderão causar nulidade. Daí porque eu solicito, eu sugiro que seja visto com carinho as disposições do artigo 112 do Regimento Interno, porque ele não prevê saneamento do processo, ele prevê reabertura da instrução processual. Quanto ao mérito, concordo perfeitamente com o voto da relatora, porque, de fato, com os novos documentos, não há nenhum senão a se questionar no presente processo. É a nossa manifestação, senhor presidente. Ok. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira Maria Serrano, relatora da matéria. Bom, quanto a esse processo 10.206 de 2013, acolhendo, então, a análise do corpo técnico, e agora, com a retificação, o parecer do Ministério Público de Contas,
Eu voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. Em discussão, relatório e voto da conselheira relatora Marisa Serrano. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Irã Coelho das Neves? Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid? Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos? Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos? Com a relatora. Aprovado, vão expediente. Terceiro processo de excelência, senhor conselheiro relator Gerson Domingos, objeto de pedido de vista pelo excelência senhor Procurador-Geral de Contas, doutor José Edo Camilo, antes de ser relatado. Processo TC 15.776/2013, Prefeitura Municipal de Naviraí. Com a palavra, o excelente senhor Procurador-Geral de Contas, doutor José Edo Camilo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se do processo 15.776 da relatoria do ilustre conselheiro Gerson Domingos. Neste processo, senhor presidente, nós estamos retificando o parecer do Ministério Público de Contas, porque na oportunidade nós opinamos pelo conhecimento e não provimento do recurso. Tá. O que aconteceu na realidade foi o seguinte: o tribunal, ao julgar uma prestação de conta de um repasse financeiro, na oportunidade, aplicou uma multa ao ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Naviraí. Todavia, a documentação vinda para os autos, e nós estamos tratando aqui de um recurso, a documentação vinda para os autos constatou que não houve execução do instrumento contratual. Então, aquela multa que, inclusive, foi paga pelo prefeito é até indevida, porque nós aplicamos uma multa no prefeito naquela oportunidade, porque ele mandou intempestivamente, ele deixou de mandar os documentos. Mas se ele não executou o contrato, se ele não executou esse instrumento que ele assinou, e o tribunal reconheceu isso, o voto de Vossa Excelência, inclusive, reconhece isso, então nem a multa caberia. E o voto do conselheiro relator Gerson Domingos está justamente nesse sentido, no sentido de conhecer o recurso, dar provimento e encerrar o assunto. Não trata da multa, ele já recolheu a multa, né? E segundo o dispositivo do Código de Processo Civil, quem cumpre parcialmente a sentença aceita. Então, o parecer do Ministério Público nesta oportunidade, senhor presidente, senhores conselheiros, é no sentido de que o tribunal conheça e dê provimento ao recurso ora discutido. Muito bem. Com a palavra, o senhor conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria. Não tem foto. Só ler o voto. Senhor presidente, o relator da matéria mantém o voto e o projeto em pauta, o processo em pauta. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator da matéria, Gerson Domingos. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Irã Coelho das Neves. Com o relator. Conselheira Maria Serrano. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Erasmo Domingos Jerônimo. Com o relator. Aprovado, vão expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao nobre conselheiro, relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, acrescentando que ainda tem mais um processo da pauta suplementar, que é uma consulta, que eu farei a leitura no final dos votos normais da pauta. Okay. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, nos processos do conselheiro Irã Coelho das Neves, constante da pauta regular e na pauta suplementar, nós mantemos os pareceres exarados. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, senhora conselheira, senhor procurador de contas, doutor José Edo Camilo, senhores conselheiros, funcionários e diretores desta Corte. Nosso primeiro processo é o de número 2.762/2011, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Corguinho, correspondente ao exercício financeiro de 2010, gestão dos senhores Teófilo Barbosa Massi e Benedito Borges Fernandes. O voto acolhe o entendimento do corpo instrutivo e os pareceres exarados e é no sentido de que o egrégio plenário decida nos presentes autos, pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas irregulares, nos termos do artigo 59, inciso 3, da Lei Complementar 160/2012, pela aplicação de multa equivalente a 200 UFERMs aos titulares responsáveis, sendo 100 UFERMs ao senhor Teófilo Barbosa Massi e 100 UFERMs ao senhor Benedito Borges Fernandes, com fulcro no artigo 42 e incisos, combinado com o artigo 45, inciso 1,
ambos da Lei Complementar 160, pela prática de irregularidade de natureza legal, fiscal, contábil e financeira, concedendo-lhes o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao FUNTC e, nesse mesmo prazo, fazer a devida comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados, nos termos do artigo 60 e 65 da Lei Complementar Estadual 160 de 2012, combinado com o artigo 96.1 da Resolução Normativa 76 de 2013. Voto nesse mesmo sentido para os processos 2760-2011, pertinente à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Corguinho, correspondente ao exercício financeiro 2010, tendo como titulares os senhores Teófilo Barbosa Massi e Jair Cáceres Silveira, e 2758-2011, que cuida da prestação de contas do Fundo de Investimentos Sociais de Corguinho, correspondente ao exercício financeiro 2010, gestão dos senhores Teófilo Barbosa Massi e Daiane Lemes Correia Massi. E no processo número 2277-2011, /001, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Cláudio Rocha Barcelos, ex-prefeito de Itacuru, em face da decisão simples 01-935-2013, o voto é no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente recurso ordinário por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe total provimento, com efeito prático de reformar o item 2 da respeitável decisão, conferindo-lhe a seguinte redação: pela regularidade e legalidade da execução financeira do contrato administrativo número 14/2011, em face do cumprimento do seu objeto, exatidão dos seus valores e regular adimplemento das obrigações, pela extinção dos itens 3, 4 e 5, em face da insubsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos a dar-lhe sustentação. Agora, senhor presidente, peço permissão para entrar na pauta suplementar que trata do processo número 1498/2014, tendo como objeto a consulta formulada pelo município de Itaquiraí, tendo como interessado o senhor Ricardo Favaro Neto, prefeito. Ok. O voto é longo, senhor presidente, 28 laudas, mas fiz um resumo aqui por ser já de conhecimento dos eminentes pares, então vou ler só a resposta aos quesitos. Se algum colega achar interessante ou ter necessidade, eu faço a leitura complementar. Reconhecendo a existência de dúvida ou controvérsia na aplicação das leis que regulam a matéria, submeto ao egrégio plenário a seguinte proposição de voto: pela procedência da consulta formulada através de ofício a este Tribunal de Contas pelo senhor Ricardo Favari Neto, prefeito municipal de Itaquiraí, pela resposta, em tese, aos quesitos apresentados pelo consulente da seguinte forma: primeiro quesito: é possível a subvenção econômica, entendida como entrega de pecúnia à indústria ou empresa que vise instalar-se ou mesmo aplicar suas instalações nos municípios? Resposta: 1A. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 4.320/64, é possível destinar recursos para o setor privado, na forma de subvenções econômicas, desde que obedecidas certas condições, como ter sido expressamente autorizada em lei especial, artigo 19 da Lei 4.320, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, artigo 26 da Lei Complementar 101, e, no caso de empréstimos ou os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres, não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, artigo 27 da LRF. Que a empresa privada apresente boas condições financeiras, artigo 17 da Lei 4.320, e exigindo a comprovação da capacidade jurídica e regularidade fiscal. 1.b. No caso específico da subvenção econômica em dinheiro ou pecúlio, é necessário esclarecer que seria possível somente nas estritas hipóteses do artigo 18, parágrafo único das alíneas A e B da Lei 4.320, quais sejam: 1.b1. As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. 1.b2. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. 1.e. Além disso, as políticas de incentivo à iniciativa privada, incluindo as subvenções econômicas, devem ter como norte a observância aos princípios aplicáveis à administração pública, dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, entre eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, não menos importante, a contraprestação da iniciativa privada, que deve ser a geração de emprego e renda. Segundo quesito:
O que se entende como auxílio que se incorporará ao patrimônio da empresa nos termos do artigo 21 da Lei 4.320/64? Resposta. Nos termos do artigo 21 da Lei 4.320, é proibido consignar na Lei do Orçamento transferência de capital, auxílios, que sejam destinadas a despesas de capital, investimentos, que contribuam para a formação ou aquisição de um bem de capital que se incorpore ao patrimônio de uma empresa privada de fins lucrativos. Artigo 12, parágrafos 4º e 6º da Lei 4.320/64, o que evita o engrandecimento do patrimônio dessas empresas diretamente através de repasse de recursos públicos, devendo ser utilizados outros instrumentos de forma indireta para incentivar a atividade econômica, como, por exemplo, as subvenções econômicas, que são transferências correntes, artigo 13 da Lei 4.320. Terceiro quesito. O auxílio financeiro que vise cooperar com a indústria, empresa, no sentido de custear despesa de aluguel, despesa de manutenção e outras despesas correntes que não se incorporam ao patrimônio da empresa, são passíveis de serem concedidos? Resposta. Sendo o auxílio financeiro uma transferência de capital, artigo 13 da Lei 4.320, que deriva diretamente da Lei do Orçamento, artigo 12, parágrafo 6º da Lei 4.320, só poderia ser aplicado em uma despesa de capital. Portanto, não poderia ser utilizado para custear despesas correntes. Além disso, no caso das subvenções econômicas em dinheiro, as duas hipóteses possíveis seriam as previstas no artigo 18, parágrafo único, alíneas A e B da Lei 4.320, conforme está na resposta da pergunta do quesito número 1. Quarto quesito. É possível a doação de terrenos ou a concessão de direito real de uso como forma de incentivo à instalação de empresas, respeitados os requisitos dispostos nas respectivas leis de incentivos fiscais? Resposta. 4.A. Preferencialmente, deve-se adotar a concessão de direito real de uso, que foi inserido pela Lei nº 11.481, de 2007, no artigo 1225, inciso 12 do Código Civil, de imóveis públicos, terrenos, como forma de incentivo à instalação de empresas, sendo permitida a doação no âmbito dos estados e municípios, em hipóteses excepcionais, com as devidas cautelas, devendo ser feita com encargos e com cláusula de reversão, artigo 17, parágrafo 4º da Lei 8666/93, em razão da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, na ADIM número 927, que deu interpretação conforme à Constituição ao artigo para restringir a vedação à União e tem efeito erga omnes, conforme artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, e seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem admitido o prosseguimento dos processos em que a norma atacada tenha perdido a vigência, após o ajuizamento da ação. 4.b. Além disso, o imóvel doado não pode ter sido precedido de desapropriação de um particular pela administração pública, sendo possível, neste caso, apenas e tão somente a venda e alocação nos termos do artigo 4º, caput da Lei 4.132, artigo 5º, a linha I, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quesito 5º. É possível o município alugar uma área, barracão ou espaço com o intuito de ceder o uso por determinado período à empresa que vise se instalar ou expandir suas instalações? Resposta. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 4.320, é possível ceder imóvel alugado para uma empresa privada que vise se instalar ou ampliar suas instalações no município, por ser uma forma de subvenção econômica, desde que obedecidas certas condições, como ter sido expressamente autorizada em lei especial, conforme define o artigo 19 da Lei 4.320, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, artigo 26 da Lei Complementar 101, e, além disso, as políticas de incentivo à industrialização devem ter como norte a obediência aos princípios aplicáveis à administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e, não menos importante, a contraprestação da iniciativa privada, que deve ser a geração de emprego e renda. Sexto quesito. É possível promover a terraplenagem, aterro, drenagem de área como forma de incentivo à instalação de empresa? Resposta. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 4.320,
É possível o poder público realizar serviço de terraplenagem, aterro e drenagem de área que trate de técnicas de construção civil e são utilizadas em projeto de topografia, como forma de incentivar a instalação de indústria, por ser uma espécie de subvenção econômica, desde que obedecida a certas condições, como ter sido expressamente autorizado em lei especial, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais, artigo 26 da Lei Complementar 101. Além disso, as políticas de incentivo à industrialização devem ter como norte a obediência aos princípios aplicáveis à administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal e, não menos importante, a contraprestação da iniciativa privada, que deve ser geração de emprego e renda. Sétimo quesito. É possível o município, como forma de incentivo, promover a extensão de rede de água, luz ou esgoto até o local da instalação da empresa? O poder público pode realizar a extensão do serviço de fornecimento de água potável, energia e coleta e de tratamento de esgoto como forma de incentivar a instalação de empresas e, por se tratarem de serviços ou atividades essenciais, artigo 10, incisos 1 e 6 da Lei nº 7.783 de 89, e caso de utilidade pública, artigo 5º, linha I, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941. São essas as respostas, senhor presidente. Quero acrescentar apenas que, aparentemente, ficou repetitivo no final de cada quesito, mas, em se tratando de consulta, nós temos que deixar as coisas bem claras para evitar a interpretação divergente entre o consulente e os demais municípios que forem se utilizar desse parecer. E, por último, pela publicação em forma de parecer C, no Diário Oficial, com fulcro no artigo 140 da Resolução Normativa número 76, 2013. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e votos do conselheiro relator. Senhor presidente. Com palavra sempre as damas. Queria fazer apenas um breve comentário acerca da consulta, parecer C, que o conselheiro Irã acabou de ler. Achei muito importante, porque é algo que nós estamos vendo acontecer aqui no Estado todos os dias. Os gestores precisam e têm o direito de ter aí uma norma clara a respeito dessas questões, e essa insegurança jurídica é muito ruim, tanto para o gestor quanto para as empresas que possam advir, e é claro, evidente, que o Estado necessita e precisa melhorar e receber aqui empresas que possam, além de aumentar a receita estadual, apoiar também com emprego e renda a toda a sociedade. E quero parabenizar o conselheiro Irã, porque não foi só apenas uma resposta, mas porque todas as respostas não engessaram a atividade privada, dão liberdade a que a iniciativa privada se localize no município, que ajude o Estado a progredir, mas sob certas condições, com cautelas, limites, a legislação local específica e, principalmente, que seja do interesse público. Então, eu acredito que, com todas essas cautelas de cada item que o conselheiro Irã respondeu, ele coloca as devidas cautelas a serem obedecidas pelo gestor. Portanto, não é aqui que o Tribunal de Contas está abrindo a iniciativa privada, de qualquer forma, que ela possa se estabelecer no município, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. Pode sim, nós estamos querendo o apoio da iniciativa privada, precisamos dele. O Estado não pode ser o Estado que abarque tudo. Ele tem que realmente poder dividir isso com quem está produzindo, porque o Estado, ele não gera recursos e receita, é o empreendedor que gere, e, portanto, nós temos que dar a ele condições de poder ter tranquilidade de investir aqui no Estado. E também, em contrapartida, dar tranquilidade ao gestor, que está sendo, de qualquer forma, responsável por esse evento. Portanto, eu quero parabenizar o conselheiro Irã e dizer que esse tipo de parecer, senhor presidente, mereceria, inclusive, ser publicado e que pudesse estar na mão de todos os prefeitos e todos os gestores, para que eles pudessem ter ali uma linha de conduta, ou pelo menos a visão do Tribunal de Contas sobre essa questão. Era isso, senhor presidente. A palavra do conselheiro Ronaldo Chadid. Senhor presidente, solicito vista do processo 2277/2011, recurso ordinário interposto pelo senhor Cláudio Rocha Barcelos.
Concedido à vista. Eu só queria também, antes de passar para a discussão, só fazer um pequeno comentário em relação a que voto essa consulta formulada pelo prefeito de Itaquiraí, e que fica muito claro no voto do conselheiro, na resposta do conselheiro Irã, os critérios que têm que ser adotados, que é possível desde que se siga uma regra muito bem definida. E ficou claro também que é importante para que não se confunda incentivo com privilégio. Então, quero cumprimentar, porque achei o voto muito elucidador, né, muito claro em relação a isso. Estabelece critérios e regras bem definidas. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial deste Tribunal de Contas. Consulta nobre, conselheira, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, mas eu peço uma retirada de 3 processos para reanálise. O processo 4.880, 3.773 e 4.182. Concedido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria da conselheira Marisa Serrano, à exceção dos 3 já mencionados por Sua Excelência, o remanescente constante da pauta, nós mantemos os pareceres exarados, são os pareceres. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores e senhoras, os processos sobre a minha responsabilidade são os seguintes. 4.728/2012, do Fundeb de Ribas do Rio Pardo, responsável Robson Luiz Moreira, é uma prestação de conta de gestão de 2011. Acolhendo a análise da equipe técnica, da auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: que as contas sejam julgadas como contas irregulares e aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao ordenador de despesa. Processo 4.774/2012, do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Aparecida Taboado, responsável André Ferreira. Prestação de contas de gestão de 2011. Acolhendo a análise da equipe técnica e do parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas irregulares e aplicação de multa equivalente a 150 UFERMs ao ordenador de despesa. Processo 6.799 de 2014, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Maria Vilma Casanova Rosa, prestação de contas de gestão de 2013. E processo... Voto no mesmo sentido, desculpe, senhor presidente, nos processos a seguir. Esse 6.799 de 2014, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, o 7.114 de 2014, do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Eduardo Xavier Marum, prestação de conta de gestão de 2013, processo 3.295 de 2014, do Fundo Municipal de Investimento Esportivo de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes, prestação de conta de gestão de 2013. Processo 3.952 de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, prestação de conta de gestão de 2013. Processo 4.214 de 2014, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Porto Murtinho, responsável Douglas Arlindo Placêncio Lopes, prestação de conta de gestão de 2013. O processo 4.182, eu pedi retirada para vistas, e, portanto, senhor, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes, senhor Em presidente. discussão, os relatórios, voto da conselheira relatora.
Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Iran Coelho das Neves. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingues. Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado. Vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário dos processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, nós ratificamos os pareceres exarados. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores diretores, servidores desta Corte de Contas. Inicialmente, senhor presidente, determino a serventia do meu gabinete que, no momento da lavratura do respectivo acórdão, proceda à correção do processo 15.505/2013, para que no item 2 da parte dispositiva, onde consta pelo seu improvimento, passe a constar pela sua improcedência. Processo sob a responsabilidade desta relatoria, 4.921/2010. Trata-se de recurso ordinário interposto pela senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão, ex-prefeita municipal de Coxim, em face da decisão simples da segunda Câmara, número 129/2013, proferida aos 30 de abril de 2013, nos autos 4.921/2010, que por unanimidade de votos decidiu pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato 41/2010, impugnou o valor e aplicou multa à recorrente no valor de 20 ufermes. Considerando que as irregularidades somente foram sanadas neste recurso, entendo ser caso de afastar a impugnação, mas de manter a multa, e por todo exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto, pelo conhecimento do presente recurso, porque presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, no mérito pelo provimento parcial, a fim de declarar como regular a execução financeira do contrato 41/2010, afastando a impugnação e mantendo-se inalterado o comando de número 4 no tocante à multa imposta, com fundamento no artigo 46 caput da Lei Complementar 160/2012. Processo 19.505/2013. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor João Bosco de Castro Martins, ex-diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas, de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão 1091/2011. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, pelo conhecimento do presente pedido de revisão, porque interposto nos termos exigidos no regimento interno desta Corte de Contas, artigo 164 e seguintes. No mérito, pela sua improcedência, em decorrência da ausência de fundamento fático e legal a interferir nos termos do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, que deverá ser mantido integralmente. Processo 6.041/2006. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo senhor Dirceu Luiz Lanzarini, alegando suposta omissão na fundamentação do acórdão 361/2011, dos autos de recurso de revisão, que negou-lhe provimento e manteve inalterado o acórdão 01/2010, proferido pela primeira Câmara desta Corte de Contas. Analisadas as 3 razões propostas pelo embargante como omissões, verifico que representam, na verdade, uma pretensão destinada a rever todo o julgamento do processo 6.041/2009, o que é inadmissível pela via eleita, razão pela qual voto pelo improvimento dos presentes embargos de declaração. Processo 10.309/2014. Em exame o termo de transferência de cargo da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, do ordenador de despesas, senhor Ademar Barros Sucedido, para o senhor Ademir Souza Almeida, sucessor, em virtude da posse deste como presidente da Câmara Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2013, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em apreço. Processo 3.555/2014. Trata-se de prestação de contas do Fundo Especial da Procuradoria do município de Corumbá,
relativo ao exercício financeiro 2013, responsabilidade do senhor Márcio Aparecido Cavassana da Silva. Acolho o parecer da Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares, nos termos do artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012, dando-se a consequente quitação nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012. Processo 3.318/2014. Trata-se da prestação de contas do Fundeb de NIUAC, relativo ao exercício financeiro 2013, sob a responsabilidade da gestora senhora Alzira Cláudia Faleiros de Souza Sá Lima. Acolho o parecer da Auditoria do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas irregulares, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto, pela aplicação de multa à ordenadora de despesas acima nominada, em valor correspondente a 300 UFERMES, pela determinação jurisdicionado para que encaminhe a esta Corte de Contas os arquivos do Sistema de Controle de Contas Municipais, SICOM, nos termos dos artigos 5º e 6º da Instrução Normativa 35/2011, pela recomendação responsável para que adote medidas visando prevenir a ocorrência futura das falhas aqui constatadas e observe com maior rigor as normas legais, em especial as normas contábeis que regem a administração pública, nos termos do artigo 172, inciso 4, a linha B, da Resolução Normativa 76/2013. Pela recomendação de que na próxima auditoria a ser realizada no Fundeb do município de NIUAC, seja verificada a efetividade do exercício das atribuições legais do Conselho de Acompanhamento e Controle Social na fiscalização da aplicação dos recursos na educação. Processo 17.377/2012. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Bela Vista, relativa ao exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa. Acolho o parecer da Auditoria do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas irregulares, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 300 UFERMES, pela recomendação para que o jurisdicionado adote medidas visando prevenir a ocorrência futura das falhas aqui constatadas e observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública, nos termos do artigo 172, inciso 4, a linha B do regimento interno desta Corte de Contas. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Maria Serrano. Correlator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. É em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processos da relatoria do ilustre conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, cujos pareceres nós vamos manter nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público de Contas. Para os meus processos, 3.013/2014, prestação de contas anual de gestão da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Roberto de Jalma Barros. O processo 2089/2014, prestação anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul, correspondente ao município 2013, tendo como responsável o senhor Juvenal Assunção Neto, e o processo 2198/2014, prestação de contas anual
da gestão da Câmara Municipal de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Idenor Machado, e o processo 3.478/2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável a senhora Ledi Feria, processo 3.496/2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Rogério Farias, processo 3.432/2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Fátima do Sul, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Eronivaldo de Silva Vasconcelos Júnior, acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do Corpo Especial, auditoria do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Os meus votos, excelências. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. É encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia devidamente publicada em resumo no Diário Oficial deste Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, vamos manter os pareceres dos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Se me permitir, senhor presidente, somente a consulta ao doutor Aedo, o processo 15.776/2013 é o processo que na sessão anterior havia sido pedido vista e foi mantido o parecer e votamos anteriormente? 15.776, excelência. Perfeito. Então já foi votado. Já votado. Então, nos próximos 3 processos de prestação de contas de gestão, 19.954/2014, da Câmara Municipal de Rio Verde, exercício 2013, gestor Laurindo Luiz Marquesan, no processo 2.214/2014, do Fundo Municipal para Investimentos Sociais de Sonora, exercício 2013, gestora Kalinka Lazarotto, e do processo 10.952/2013, da Secretaria de Fazenda, exercício de 2012, o gestor Jader Ref Julianelli Afonso. Portanto, declarei regulares e aprovadas as prestações de contas das gestões anuais identificadas nos processos acima. Nos próximos 2 processos, de pedido de revisão requerido pela Prefeitura Municipal de Nioaque, tendo como requerente o senhor Noé Nogueira Filho, do processo 10.942/2004, do contrato número 80/2001, celebrado com o senhor Edson Guzella, decisão simples requerida no processo número 01/54/2008 e no processo 10.943/2004, do contrato número 49/2001, celebrado com o Dr. Herbert Lima, decisão simples requerida no 01/94/2008. Conheci de ambos os pedidos de revisão e julguei-os improcedentes para manter nas íntegras as respectivas decisões requeridas. E tenho, então, logo comunicado o resultado desse julgamento aos interessados, os processos deverão ser encaminhados à jurisdição do conselheiro sucessor do conselheiro relator, originário da matéria, para o prosseguimento dos feitos. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão dos relatórios, voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Aprovado, vão ao expediente.
Regime de urgência. Processo TC 7.391, 2015. Assunto: projeto de lei desse tribunal. Reajuste os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Eu passo as mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José Edu Camilo, para emissão de parecer. Senhor presidente e dos conselheiros, trata-se do processo 7.391/2015, de autoria da presidência desta Corte de Contas, que anteprojeto de lei que propõe reajuste de 8% dos valores constantes das tabelas de retribuição, de que trata a Lei 3.877, de 31 de março de 2010, extensivo ao servidor do Ministério Público de Contas, inativos e pensionistas de ambas as instituições. No nosso sentir, senhor presidente, senhores conselheiros, o projeto guarda conformidade com a legislação pertinente, atende às disposições do artigo 21, inciso 14, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e artigo 67 da Carta Estadual. E, desta forma, entende o Ministério Público de Contas inexistir óbice a aprovação do presente projeto para posterior remessa à augusta Assembleia Legislativa do nosso Estado. É o nosso parecer, senhor presidente. Muito bem. Eu remeto as mãos da excelentíssima, digníssima conselheira Marisa Serrano para fazer relatório oral sobre o projeto mencionado. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, como este anteprojeto de lei observa os limites orçamentários deste tribunal e os limites constitucionais, legais e vigentes, eu voto pela sua aprovação. Em discussão, relatório e voto oral da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Com a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Encaminha a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Só queria, antes, porém, fazer um pequeno comentário, que em conversas e negociações com os colegas conselheiros, nós chegamos a esse índice, né, esse percentual de 8%, que até o momento é o maior ofertado pelos poderes, né, em detrimento do reconhecimento de que nós, na política que temos aqui, de valorização do servidor. Nós queremos, dentro do possível, né, mesmo com a arrecadação tendo retraído e os nossos orçamentos diminuído, nós também temos o desafio de cumprirmos um TAC que gerou um custo em torno de 5 milhões de indenizações para esse tribunal. Nós entendemos que, por sermos um órgão de controle, como sempre disse, repito aqui, reitero, nós temos que dar exemplo. Se a Constituição fala, a lei fala que nós temos que fazer a reposição salarial, né, do servidor de acordo com o índice inflacionário, nós fizemos um esforço, vamos cortar alguns investimentos para podermos atender aquilo que a lei determina. E vamos, então, chegamos à conclusão que, diante disso, e demonstrando a nossa disposição em valorizarmos o servidor desta casa, nós conseguimos, fizemos esse projeto de lei, que será encaminhado à Assembleia, para que nós possamos conceder esse aumento, que eu entendo que talvez não fosse o ideal, mas é o real, é aquilo que nós podemos, neste momento, oferecer, e a gente percebe que, diante de todos os cenários, esse ainda é o melhor cenário aqui nesse Tribunal de Contas que nós estamos fazendo. Então, eu quero agradecer a todos os colegas conselheiros que nos ajudaram a chegarmos a esse número, que concordaram conosco e que, junto conosco, estão aí buscando a valorização do servidor desta Casa de Leis, dessa Corte de Contas, aliás. Olhei para o Gerson, lembrei de Casa de Leis, né? Aprovado, encaminha a Secretaria das Sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Peço a palavra, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Chadid. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas,
É para informar aos nobres conselheiros, ao Ministério Público de Contas e a todos os servidores desse tribunal que nos dias 10, 11 e 12 de junho, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul estará sediando o 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro. Isso só foi possível com a concordância do nosso presidente, que achou a ideia brilhante, e também com o apoio da SCOEX, muito bem dirigida pela conselheira Marisa, que deram apoio integral a essa sugestão por mim proposta. E, juntamente com a Academia Paulista de Letras Jurídicas, com a Sociedade Paulista de Letras Jurídicas, aliás, Sociedade Paulista de Direito Financeiro, a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Economia, de Administração, da OAB Seccional de Mato Grosso do Sul, das universidades, da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, União de Vereadores, Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público, é que nós tornaremos esse evento uma realidade aqui no nosso tribunal. É importante que estarão conosco 11 palestrantes. Na oportunidade, iremos discutir aqui com palestrante de Portugal, da Espanha, da Argentina e também juristas renomados, ministro do TCU, ministro do Superior Tribunal de Justiça e outros doutrinadores, bem como conselheiros de outros estados, temas voltados ao direito constitucional, ao direito financeiro, ao direito administrativo, de forma a atualizar o conhecimento dos conselheiros, dos procuradores, auditores e de todos os servidores desse tribunal, bem como dos jurisdicionados. É importante que esta casa, que é desconhecida de muitos, infelizmente até por operadores do direito, pessoas da imprensa que se pronunciam acerca de Tribunal de Contas sem saber a função do tribunal, sem saber a competência do tribunal, sem saber o alcance do tribunal. Talvez esse seja o momento para que essas pessoas venham aqui aprender um pouco sobre Tribunal de Contas, sobre controle externo, sobre direito financeiro, direito constitucional, administrativo, enfim, todas as áreas que este tribunal adota aqui no seu dia a dia, na análise e julgamento de processos. Então, é nesse sentido que nós trazemos essa informação e queremos a colaboração de todos. O sucesso desse evento só será possível com a colaboração dos senhores conselheiros, membros do Ministério Público, auditores e dos servidores desta casa. Então, mais uma vez, quero registrar o meu agradecimento ao presidente por ter esse desprendimento e entender da necessidade de ter aqui 3 dias de debate com esses ilustres palestrantes, que proximamente os senhores irão receber a programação detalhada de quem são os palestrantes, quais os temas que serão abordados, sendo que a partir de hoje eu já solicitei que colocasse um banner, né, no momento em que os senhores ligarem o computador, vai aparecer já o banner com a logomarca do nosso evento, e em seguida com a programação e a orientação para a realização das inscrições. Então, mais uma vez, agradeço ao presidente, à conselheira Marisa e a todos aqueles que estão colaborando para que esse evento seja realidade e que seja um sucesso. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, conselheira professora Marisa Serrano. Rapidamente, só para notificar aqui os eventos da SCOEX em maio. Nós teremos uma palestra, Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.
Será no dia 7 de maio, carga horária 3 horas. É uma parceria com a Somasul, que solicitou essa parceria conosco. Palestrantes é o Dr. Gustavo Alexandre Magalhães, procurador do município de Belo Horizonte, e professor Dr. Oswaldo Alves Castro Filho, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sediado em Três Lagoas. Temos 2 cursos para maio, um de auditoria governamental, de 18 a 22 de maio, carga horária de 24 horas, o instrutor é o Dr. Marcelo Daeira, do TCU. E o contabilidade aplicada ao setor público, nos dias 25 a 29 de maio, também com 40 horas. O instrutor é o Dr. Bruno Ramos Mangualde, do STN. E eu gostaria ainda, senhor presidente, de informar que, brevemente, se me permite, conselheiro Irã, o conselheiro Irã deverá aqui colocar a proposta já definida para o dia 22 de maio, provavelmente em Nova Andradina, do segundo encontro Tecendo Desenvolvimento Local. E o conselheiro Irã vai ainda definir os temas e, proximamente, né, conselheiro, Vossa Excelência pode colocar aqui como é que vai se desenvolver essa reunião do jurisdicionado do Vale do Ivinhema. E gostaria também, se me permitisse, que o conselheiro Chadid fizesse um pequeno informe sobre o Tecendo Desenvolvimento Local, o primeiro, que foi feito a semana passada aqui em Campo Grande, com 108 jurisdicionados do norte do Estado. Eu vou falar rapidamente. Pois não, conselheiro Chadid, então, professora conselheira Marisa. Atendendo a solicitação da conselheira Marisa, informo rapidamente que o primeiro encontro com jurisdicionados da nossa região norte, incluindo Campo Grande também, foi um sucesso. Nós tivemos lá, falando conosco, a chefe de gabinete, Thaís Xavier, o Douglas, diretor da DGGM, o Antenor, e o assessor, sim, a doutora Patrícia Sarmento, o assessor Glaucio Hashimoto, tratando sobre diversos temas de interesse desses gestores. Todos ficaram extremamente satisfeitos, tivemos assim uma devolutiva além do esperado, e foi um momento marcante, porque dificilmente a gente consegue reunir esses jurisdicionados que mantêm uma distância muito grande do tribunal e, às vezes, várias das irregularidades e ilegalidades cometidas são por falta de informação. Nós entendemos que, quando existe dolo, má-fé, é facilmente detectável, mas a grande maioria daquelas ilegalidades que nós verificamos na análise de julgamento e processo é por ignorância. Então, muito bem pensada essa iniciativa da SCOEX, eu fiquei extremamente satisfeito em poder fazer uso da palavra e ali, durante 40 minutos aproximadamente, ter esse contato com gestores. E espero que os próximos também sejam um sucesso e o tribunal, assim, cumpra com a sua missão maior, que é exercer um papel preventivo, de informar aos seus jurisdicionados antes de ter que usar as medidas coercitivas e sancionatórias. Presidente, pelo informe e pedindo, então, que o conselheiro Irã faça proximamente a programação que ele vai executar no Vale do Ivinhema. Senhor presidente, eram esses os informes da SCOEX. Agradecer ao Benhur e a toda a sua equipe pelo trabalho. Agradeço. Eu só queria acrescentar a fala do conselheiro Ronaldo Chadid, que, além do segundo encontro de Direito Internacional de Direito Financeiro, nós também vamos aqui comemorar o 51º aniversário da Lei da Contabilidade Pública, Lei 4.320, que está sendo de responsabilidade fiscal também, né? Então, serão discutidos, quer dizer, será um encontro realmente bastante amplo, bastante consistente, né?
e quero cumprimentar o conselheiro Ronaldo Chadilho por ter trazido, é um privilégio para o nosso tribunal, podermos sediar aqui um encontro dessa magnitude com autoridades internacionais, os maiores nomes, autoridades nessas áreas que foram mencionadas, que abrangem o encontro, e que nós nos sentimos honrados, e sempre que possível nós estaremos trazendo, oportunizando ao nosso jurisdicionado, aos nossos servidores, aos nossos quadros de funcionários, para que possam ter essas oportunidades de conhecer e de aprender um pouco mais, todos nós, né? Vamos agora. Bom. Se o senhor puder informar os conselheiros para que observem O painel aqui, né? o painel. Podia dar uma apagadinha da luz ou não precisa? Dá para ver, mas Internacional de Direito Financeiro. Acho que você tem que operar a vista de novo. Um sarou direito aí. tá certo. Muito bem. Vamos ver na TV lá. Tá na TV também na frente. Né? Ok, né? Acho que não tem mais. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, né? Então, já passamos a fase das comunicações diversas, já falaram a conselheira e o conselheiro. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando os senhores conselheiros e procurador para a sessão reservada que será realizada após o término dessa sessão. Está encerrada a presente sessão.